Eu louvo a Deus pela vida dessa bênção que o Senhor enviou hoje, né? Esse irmão que tem um coração missionário, um coração voltado para o reino, um grande homem de Deus, né? Ainda com pequena idade, mas um grande homem nas regiões celestiais. E Deus vai usar ele tremendamente nesse tempo de adoração. Eu queria que você cultivasse esse tempo de adoração, não se distraísse, que você entoasse louvores. Pega a dúvida do pastor lá em cima. Eu acabei deixando lá, mas o Senhor me deu uma palavra que antes de começarmos o culto, orar, eu queria deixar essa palavra no seu coração. Glória a Deus. A Bíblia diz em Salmo 150, no versículo 1 ao versículo 6, ele fala assim: louve ao Senhor, louve a Deus no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder, louve ao poder, louve pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombetas, louvai com saltérios e harpas, louvai com afutes e flautas, louvai com instrumentos de corda, com flautas, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos altisonantes. E no último versículo ele diz assim: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. O Senhor diz aqui que nós louvamos na casa, nós louvamos em qualquer lugar, nós louvamos sobre o que Ele é, não sobre o que somos, mas sim sobre o que o Senhor é na sua grandeza e na sua soberania. A palavra diz que nós vamos entoar louvores com instrumentos, mas Ele diz ainda no último versículo que Deus nos chamou a atenção. Ele diz assim: tudo quanto tem um fôlego, louve ao Senhor. Louvor, adoração, contemplação, proclamação, verdades proclamadas da nossa boca. Porque aquele que tem fôlego, aquele que tem vida, porque muitos não têm vida mais para adorar o Senhor, muitos estão perdidos, muitos estão longe e não conseguem louvar o Senhor. Mas que a nossa voz, a nossa boca, as nossas palavras nessa noite seja para louvar o Senhor. E tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. E tudo que tem fôlego, respira, faz assim, ó. Solta. Ei, você tem fôlego, então louve ao Senhor nessa noite. Adore ao Senhor, esqueça não aquilo que eu sei, mas aquilo que Ele é. A palavra diz que o firmamento do seu poder, se Ele deu fôlego para mim e para você hoje, é para que Ele quer que nós adoremos a Ele verdadeiramente. Se nós estamos aqui é em nome de Jesus, e se nós vivemos uma vida plena, uma vida de libertação, de processo, é porque é por nome de Jesus. E que a gente possa viver para contemplar e proclamar e louvar e engrandecer o Rei dos Reis. Irmãos, Deus não está preocupado com o número de pessoas, Deus está preocupado com os corações que estão aqui nessa noite. Então deixe seu coração quebrantado, contrito diante da presença de Deus, porque só Ele é o único e digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Teu toque
abrir os olhos do meu coração e eu posso enxergar e entender. Se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer que toda a vida, sem jamais te conhecer, tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Coloque suas mãos sobre o seu coração. A palavra de Deus diz que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aquele que adora o Espírito em verdade. Talvez você venha aqui tentando procurar o Senhor, mas eu deixo de te falar uma coisa: Ele que está te procurando, Ele que está procurando a sua adoração. Eu tenho uma notícia para te dar: Ele te achou neste lugar. Ele te achou neste lugar. Ele está te olhando nesse momento. Ele está te observando. Vem com a tua glória sobre este lugar. Oh, oh, oh. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Oh, quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Glória.
Só te peço uma coisa, Espírito Santo, não deixe eu te atrapalhar essa noite. Age com liberdade em nosso meio. Chama-se sei que estás aqui, podemos sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, eu posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Antes de a gente cantar esse refrão, eu quero que você entenda que nós estamos num ambiente profético e seria muito difícil para mim ministrar essa música se não orar por cura. Sabe, Jesus ele passava por alguns lugares, as pessoas queriam muito ser curadas, elas brigavam por isso. A multidão, eu creio e eu imagino que naquela época onde Jesus passava, tinha uma multidão furiosa pelo milagre de Deus, uma multidão que ansiava realmente de verdade pela cura. E que nós possamos entender que nesse momento Jesus está passando nos corredores, Jesus está passando do seu lado. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Chame por Ele, toque nele, toque nele. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Declare: eu quero te ver, eu quero te ver, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Eu preciso tanto te ver, deixa eu te ver, Senhor.
lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Na fenda da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Se apenas um deslumbre de suas costas há tanta beleza, imagine só olhar tua face, imagine só olhar tua face. Se apenas um deslumbre de suas costas há tanta beleza, imagine só olhar tua face, imagine só olhar tua face. Na fenda da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Na fenda da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. O medo não vai mais me dominar, o medo não vai mais me dominar. Estou subindo a montanha, estou subindo a montanha. O medo não vai mais me dominar, o medo não vai mais me dominar. Estou subindo a montanha, estou subindo a montanha. Na beira da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Na fenda da rocha é um lugar seguro pra te ver passar, pra te ver passar. Composição minha. Eu me lembro que quando o Senhor me entregou essa letra, eu estava passando por um momento onde eu estava tentando achar um descanso em lugares onde só estavam me trazendo perturbações. E eu lembro que um dia eu estava no meu quarto, peguei meu violão, comecei a cantar. Mas eu não cantava nada além de exaltações ao Senhor, até que chegou um momento desse devocional que eu estava tendo que o Senhor me entregou essa letra. Não existe nada, nada, nada melhor que você. E em você eu tenho tudo, tudo, tudo que eu sempre quis ter. Não existe nada, nada, nada melhor que você. E em você eu tenho tudo, tudo, tudo que eu sempre quis ter. O teu amor,
seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Se você pode declarar isso, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Erga suas mãos e aplauda Ele da glória. Em nome de Jesus, continue adorando o Senhor com as suas palavras, com as suas mãos. Deseje só Ele é digno de ser exaltado, só Ele é digno. Senhor, nós dizemos que só o Senhor é digno, ó Pai. Só Tu és capaz, Senhor, de fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Sim, Deus, nós queremos colocar diante da Tua presença, com os nossos corações abertos, tirando tudo aquilo que nos impede que o Senhor possa ver em nós, que o Senhor possa fazer em nós nessa noite. Se renda ao Senhor, renda a sua mão aos céus e se renda a
chega perto de nós, coloca, levanta a sua mão e você obedece pela autoridade que Ele tem. Então, submeta a autoridade de Cristo nessa noite e coloque suas mãos aos céus e diga: Senhor, eu me rendo, eu não quero mais lutar as minhas guerras, eu não quero mais lutar as minhas guerras, porque eu sei quem é que luta as minhas guerras, é o Senhor. Mas nessa noite eu me rendo a Ti, Senhor, eu me entrego a Ti, totalmente a Ti, porque só o Senhor é capaz de alcançar a minha casa, a minha família, os meus filhos, as minhas finanças. Só Tu é capaz de quebrar o jugo, só o Senhor é capaz de desarmar as armadilhas do inimigo, porque nós, Senhor, sem a Tua presença, assim como o Pedro falou, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então nós queremos descansar no Senhor, nós queremos se derramar ao Senhor, nós queremos dizer: Senhor, a Tua graça é o que nos basta, é a Tua graça que nos basta. Que o nosso eu caia, que o nosso orgulho suma, que a nossa soberba caia por terra, que a nossa autossuficiência suma nessa hora, e que só o Teu Espírito ministre. Pai, ministra a cura nessa noite, ministra a libertação. Pai, o Senhor é um lugar, é um Pai que dá destino, o Senhor é um Pai que dá proteção, e é sobre o Senhor que nós queremos descansar nessa noite. Nós não estamos falando apenas, Pai, de estarmos em um lugar, mas é estar reunidos contigo. O Senhor que tudo sabe, tudo conhece, o Senhor que tem os sonhos perfeitos, e que nessa noite, Pai, nós possamos entregar o nosso melhor ao Senhor, que nós possamos cultuar o Teu nome, através do testemunho, através da canção, através da adoração, através da proclamação das Tuas palavras. Nós queremos sair daqui, ir para os nossos lares e estabelecer dentro de nós o Teu reino. Que venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como é feita no céu. Eu não sei o que você tem nessa noite, eu não sei o que você tem passado, mas eu, o Senhor, o Teu Deus, o Teu Pai, que te gerou antes da sua mãe pensar, eu, Teu Deus, já criei, já planejei, já projetei algo bom sobre a sua vida. Mas Ele diz nessa noite: entrega. Eu não sei o que o Senhor tem, se faz sentido para alguém, mas o Senhor está dizendo nessa noite para você entregar algo a Ele. Eu não sei se é realmente uma entrega de coração, se é algo, eu não sei. Eu só sei que Ele está dizendo: ei, filho, entrega nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos, entrega nas minhas mãos nessa noite, porque assim eu luto as tuas guerras, assim eu luto as tuas batalhas, assim eu luto os teus desafios, porque assim eu luto assim Ele está dizendo que Ele luta as suas guerras, assim Ele luta as suas guerras. Toque físico da presença do Pai.
Eu sei que o Senhor está falando contigo nessa hora. Eu sei que Ele está dizendo: filho, filha, entrega, confia em mim, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Troca comigo o que tu tem carregado, coloca diante de mim. Sim, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Não tem descanso se não for na presença do Pai. Não tem renovo se não for na presença do Pai. Sim, não tem algo que Ele vai fazer se não, você na sua vida, se não for através da presença do Pai. Nós não queremos viver de visitação, nós queremos viver pela tua habitação. Sim, Deus, nós queremos se esvaziar de nós mesmos, nós queremos entregar tudo, renunciar tudo pelo teu nome, Pai. Assim como Paulo, assim como Pedro, Tiago, João, assim como homens foram mortos, homens, grandes homens que espalharam o teu reino. Aviva este lugar, ó Pai. Mas nós queremos estar com os nossos corações em Ti. Nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, glorificar, engrandecer, bendizer, colocar o Teu nome no lugar mais alto. Pelos padrões dos céus. Nós não queremos viver pelos padrões do mundo, Pai. Ainda que vivemos neste mundo, mas não somos dele, nós somos Deus. E um dia o Senhor vai voltar a nos buscar. E nós queremos estar com as nossas vestes lavadas, brancas, e com as candeias cheias do Teu Espírito, cheias do Teu fogo, cheias da Tua glória, cheias da lava, cheias da lava. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos, vamos aplaudir ao Senhor. Glorifica o nome dele, glorifica o santo é Teu nome. Não tenha vergonha. Porque quando nós vivíamos em outros lugares, nós gritávamos nomes piores. E hoje nós temos a oportunidade de gritar o nome do Rei dos Reis, o nome do nosso Jesus. E nessa noite, nós vamos ter um pregador internacional. Um pregador que está sendo moldado na mão do Senhor. Queria chamar o Claudinho para cá, o missionário Cláudio. Nós queremos ouvir aquilo que o Senhor tem falado a ele. Glória a Deus. Mas eu queria que você estendesse a sua mão e você pudesse liberar palavras sobre a vida dele. Pedir para que Deus use ele, para que Deus possa usar a vida dele. A palavra que vai sair daqui da boca dele pode mudar o teu destino, pode mudar a tua história, ele pode liberar uma palavra que você nunca mais se endireite, para que você fique e se prostre aos pés de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida do Teu Filho. Nós sabemos que os Teus planos são perfeitos, ainda que não entendamos, ainda no momento certo, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Emmanuel, Deus conosco. Então usa a vida do Cláudio, Pai, toda sorte, Senhor, dos céus, toda palavra, Senhor, que o Teu Filho declarar, seja sentença,
sentença na terra, Pai. Então, em nome de Jesus, usa a vida do Cláudio tremendamente, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Pode ficar convosco. Amém. Gostaria só de dar uma corrigida. Eu não sou um pregador ainda. Me perdoe, meu pastor. Quero compartilhar um pouco da minha história com vocês. Não menosprezando a oração do meu pastor, eu gostaria de orar junto à igreja. Querido Deus, eterno Pai, eis-me aqui, Senhor. Quero agradecer, Senhor, pelo privilégio e a oportunidade, Pai, de estar aqui no seu altar, para lhe glorificar, para engrandecer o teu nome. Que eu diminua, Pai, e tu cresça, Pai. Obrigado, Senhor, porque eu vou compartilhar agora aqui, Pai, com meus irmãos, com a igreja, com o corpo de Cristo, Pai, bem edificar, Pai, fortalecer a fé de cada um. Amém. Aqui presente, Pai, e aqueles que vão estar assistindo pelas redes sociais. É o que eu te peço e agradeço muito, Amém. Para quem não me conhece, eu estou vendo meu irmão aqui, eu sou o missionário Cláudio. Para honra e glória do nosso Senhor Jesus, no mês que vem, vai estar completando 2 anos. E eu estou há 1 ano e 3 meses ao lado do pastor Jacques, da pastora Flávia, da pastora Samuel, da pastora Regina. Antes disso, eu resumi um pouco da minha história. Eu sou lá de Porto Alegre, tive 20 anos da minha vida com altos e baixos. Todas as vezes que eu tentei, pela força do braço, me livrar da droga, com essa dica, eu não consegui permanecer, recaía todas as vezes. Então, na minha última recaída, acabei parando em situação de rua, no centro de Porto Alegre. E lá, um grupo faz o mesmo trabalho, o Projeto da Arena. Hoje, para mim, é um orgulho vestir essa camiseta. Um grupo de pessoas me atenderam, debaixo do viaduto Conceição, no centro de Porto Alegre, eu com o braço quebrado. Eles me evangelizaram, me deram roupas limpas, me alimentaram, me medicaram, cortaram meu cabelo. E ali, a presença de Deus foi tão grande. Uma moça que estava me evangelizando, que eu não conseguia parar de chorar enquanto ela falava comigo. Eu estava com o braço quebrado, mas não estava me doendo. Era a presença purinha do Espírito Santo na vida daquela jovem. E ali eu clamei, ô Senhor, como eu queria fazer parte de um grupo desse. E eles me aqui. Glória a Deus. A honra e glória a você. Amém, Jesus. E depois disso, minha família entrou em contato com o pastor Jacques, e eu já vim de lá, de Porto Alegre, com a convicção que eu não queria mais aquela vida para mim. Que situação de rua, quem nunca passou pode imaginar como é, mas só quem já passou para saber. Aí eu vim de Porto Alegre, o pastor Jacques me buscou na casa da minha sobrinha e me levou lá para o Ministério Leão de Judá, uma casa de apoio, um centro de recuperação, lá onde eu passei os primeiros 9 meses. Lá, meus irmãos, eu confesso, os primeiros 3 meses, todo domingo eu ficava ansioso esperando uma visita, porque todas as outras vezes a minha família estava lá, quando eu passava por algum lugar para me internar, ou se eu tivesse hospitalizado, porque a droga, te debilita. Então muitas vezes eu parei no hospital debilitado, a minha família estava sempre lá. E nos primeiros 3 meses não apareceu ninguém. Foi aonde eu questionei e quis reclamar com Deus. E Deus me trouxe a memória quando eu reclamei, Senhor, eu vou passar 9 meses aqui sozinho, quando sem alguém me
está, né? Ele me trouxe a lembrança. E os 9 meses que deixou a mãe da tua filha sozinha, grávida. Ali foi uma lapada na orelha. Aí caí no choro, me ajoelhei. Isso eu já estava lá pelo 4º, 5º mês de casa. E lendo a palavra de Deus com essa Bíblia. Eu guardo com muito apreço, recomeçar, presente do pastor Chaves. Eu lendo lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21, falou muito forte no coração, me agarrei nessa palavra, que o Senhor nos diz assim: meu filho, se você for chamado como um escravo, não se preocupe com isso, porque você está tendo a oportunidade de se tornar livre. Eu me agarrei nessa palavra e botei no meu coração: eu não vou morrer como um derrotado. E daí por diante, me foquei, deu vontade de ir embora, me esforcei, foi aonde eu me esvaziei de mim, quebrei meu eu, neguei meu eu, deixei Deus moldar, concluí os 9 meses, eu lembro como se fosse ontem, eu até falei para o pastor: ô pastor, estou terminando aqui, eu vou viver minha vida. O pastor: não, meu filho, tudo bem. Mas eu saí de lá, quando o pastor me buscou, quando eu concluí, eu fui encaminhado para a casa do olheiro. Lá na casa do olheiro, eu fiquei um curto período de 2 meses, mas lá foi o suficiente também para buscar, né? Buscar Deus. E Deus também falou fortemente no meu coração: meu filho, eu até anotei. Glória a Deus. Lá na casa do olheiro, eu percebi que eu precisava me fortalecer e me santificar. Mas, depois que eu entendi que santificação não é só eu deixar de fazer o que não agrada a Deus. Não é simplesmente isso. Eu preciso não sentir mais vontade de fazer isso. Aí, para mim não quebrar o queixo lá fora de novo, o que eu decidi? Me doei, vou criar um pau. Eis-me aqui na chácara missionária. E aqui na chácara missionária, Deus tem falado muitas coisas no meu coração. E eu creio que não é em vão, porque agora falando de mim, eu sou um privilegiado, é com muito orgulho que eu falo do meu pastor, da minha pastora, e também eu creio que as vidas que estão aqui para chegar, quando vierem falar para mim de dependência química, de situação de rua, eu digo mais, eu vim falar de perca. Eu tenho uma perca que anos atrás, se eu tocasse no assunto, a ferida sangrava. Eu chutava o balde. Se eu estivesse bem, eu voltava para a droga. Se eu estivesse na droga, eu jogava mais ainda. Eu perdi um filho, vai fazer 7 anos. Nos primeiros 5 anos eu me culpava 100%. Toda vez que eu chegava a data do aniversário, desandava na neve. Eu me acabava. Hoje eu posso. Glória a Deus. Glória a Deus. É triste. Se eu falar para vocês que eu não fico triste, eu vou estar mentindo. Mas que é uma perda que não é natural. Natural é tu perder teus pais, que são mais velhos que você. Também é triste, mas é uma perda natural. Mas você perder um filho é triste. Então, as vidas que estão para chegar nesse lugar, eu vou ter bagagem para sentar e conversar com eles. Dependência química, situação de rua, foi um curto período de situação de rua. Eu não sei como é que tem pessoas que conseguem ficar anos. Cheguei um curto período de 2 semanas, foi o suficiente para mim não querer mais. Outra, fora a perca, se alguém me falar para mim também de alguma situação que ignorou alguém, rejeitou alguém, abandonou alguém,
posso testemunhar aqui. 22 anos eu tenho uma filha e um filho que faleceu. Eu tenho uma filha que completou 23 anos. Fiquei 22 anos afastado. Não participei da infância, não participei da pré-adolescência, nem da adolescência. Fui um pai totalmente ausente. E como Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Como Deus é maravilhoso. Aleluia. Eu nem vou tocar nas lembranças tristes, mas eu preciso lembrar de uma. Porque antes disso, eu creio que a droga apagou as lembranças, mas eu lembro que uma das vezes que ela foi me procurar, foi várias vezes, ela foi na casa da minha mãe me procurar, ou eu estava na rua me drogando, ou eu estava dormindo. Uma das vezes ela chegou lá e não estava. Eu lembro que eu entrei, eu já não dormia dias. Quando eu vi ela sentada no sofá, me envergonhei. Eu estava virado de cabeça, curioso. Passei correndo, tranquei no banheiro. Não consegui sair do banheiro. Quando eu saí correndo para lá. Pois a minha mãe disse que ela ficou muito triste. Depois disso, eu vi ela foi me ver no hospital, eu tratando a tuberculose. Depois disso também não vi mais. E no ano passado, como Deus é bom, no ano passado entrei em contato e marquei um reencontro com ela. Meu pastor estava presente e Deus é tão bom que guardou o coraçãozinho dela. Ela podia ter guardado mágoa, rancor, que eu dei atenção só para o meu filho, não dei atenção para ela. Ela me recebeu de braços abertos. Quando ela falou para mim, pai, mesmo as pessoas falando para mim esquecer, que você não tinha mais jeito, que você ia morrer na droga, eu nunca desisti de pedir a Deus para que um dia eu fosse curado e liberto. Glória a Deus. Aleluia. E como Deus é bom, né? E não ficou só nisso. Tive o privilégio de ter o primeiro dia dos pais com a presença dela, depois de 22 anos. Glória a Deus. Passamos juntos o último dia dos pais. Foi uma alegria imensa no meu coração. E eu preciso voltar lá atrás no assunto. Assim que eu saí da casa de apoio, centro de recuperação, eu fiz questão de pedir perdão, né? Tanto para a mãe dela quanto para ela. A mãe dela eu só pedi por telefone, porque eu não tive a oportunidade de estar pessoalmente. Pedi perdão para minha filha por telefone, depois pessoalmente. E Deus é tremendo. Glória a Deus. Glória a Deus. E como eu estava dizendo, saí da casa do oleiro, entreguei escorpião na caixinha de missionário. Eu confesso, eu tenho que ser, não posso mentir, nem Deus. Eu abri a boca para o meu pastor para dizer que eu me doaria nesse primeiro ano. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Palavra cumprida. Já estou. O Google provou para mim nas fotos ali, lembranças de um ano atrás. Mas, mesmo assim, todas as vezes que eu pensei em ir embora, também anotei para mim não. Todas as vezes que eu pensei em ir embora, me ajoelhei, busquei, clamei, se eu tivesse ido embora, não teria encontrado minha filha, não teria acontecido todas as coisas boas. Deus falou muito forte no meu coração, todas as vezes que eu pensei em ir embora, persevere, permaneça, não desista, não se compare, não olha para o lado, não desanima, porque depois que você fizer o que eu te pedi, eu vou cumprir o que eu te prometi. Glória a Deus. Deus não é homem para que minta. Glória a Deus. Amém. E o que Ele nos promete, gente? Tem um versículo bem grande na nossa sala lá. E todos os dias eu olho para ele. Todos. E lá Ele nos dá esperança e futuro. Aí diz o Senhor, eu que conheço os planos que tenho para Glória a vocês. Deus. Planos de fazê-los prosperar, Amém. não de causar dano. Glória a Deus. Então, nós
fazendo a obra de Deus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria também de tocar num assunto sobre pensamentos, né? Aqui é um lugar onde nós que estamos aqui debaixo do esconderijo do Altíssimo, dá para dizer. Glória a Deus. Nós temos bastante tempo para buscar Deus e bastante tempo para pensar também. Então eu gostaria muito de falar em pensamentos. Aí eu começo pelo controle dos meus pensamentos. Meus pensamentos. Começaria pelo controle dos meus pensamentos. Uma pessoa é o produto dos seus pensamentos, que são alegres e esperançosos para aqueles que estão buscando Cristo Jesus, né? Eu me recuso a ser uma vítima da circunstância. Aí por que eu digo isso, igreja? Porque lá em Romanos 8:37, o Senhor nos diz: somos mais vencedores. Eu tomo posse dessa palavra. E o otimismo será a minha companhia, e a vitória será a minha marca. Glória a Em nome Deus. de Jesus. Amém. Vou encarar esse dia com a alegria de uma criança e com a coragem de um gigante. Aí quando eu falo sobre criança, o Senhor também nos diz, né? Que se não se converterem e não se tornarem como criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. E gigantes, quando a gente fala de gigantes, também aquele que está em mim é maior do que todas as coisas. Então não há gigante que possa bater o nosso Deus, que é todo poderoso. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Eu quero agradecer de todo o coração todas aquelas pessoas que antes de eu estar aqui, antes de eu chegar a Santa Catarina, antes de eu ir para o Ministério de Monte Judá, são a minha irmã Cláudia, que é uma serva de Deus há mais de 10 anos. Nunca desistiu de clamar, nunca desistiu de interceder por mim. Praticamente eu vou jogar por cima, uns 12 anos atrás, ela vem assim para mim. Eu ainda na minha ignorância disse que ela estava louca da cabeça. Ela: mano, Deus já me deu uma visão me mostrando que estou ganhando almas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Eu Jesus. agradeço todo o meu coração pela missionária evangelista Cláudia, minha irmã. Te amo, minha irmã. Também eu não posso esquecer da missionária Cícia, uma vizinha de bairro. Nunca desistiu. Eu via a tristeza nos olhos dela, sempre quando ela me via. Estava sempre drogada. Ela sempre me evangelizou, sempre me convidou para a igreja, sempre orou e clamou. Minha mãezinha, apesar de todas as decepções, hoje ela pode tocar no meu nome com alegria, né? Meu filho está bem, meu filho, aquele que antes a decepcionava, aquele que antes tirava o sono, aquele que antes que a roubava. Eu vou ser hipócrita e mentiroso se eu falar que eu nunca, a droga faz isso com as pessoas, né? Não só dela, decepcionei muita gente. E sou muito grato a Deus, muito. Estou muito contente. E Deus também fala muito forte no meu coração que aqui é o meu lugar. Glória a Deus. Não é hora e nem momento de eu sair daqui. Mesmo que eu pense na minha profissão, mesmo que eu pense em receber algum salário, viver a minha vida, eu ainda não estou pronto. Eu creio que lá na Leão de Judá eu fui quebrado, eu fui moldado. Muito obrigado. Só que a gente precisa ser quebrado, moldado, limpo, tem que passar pelo forno. E eu não posso botar a cara lá no mundão, o vaso pela metade. Então por isso eis-me aqui na chácara missionária. A hora que eu sair daqui eu quero estar transbordando. Amém. Transbordando.
transbordando para poder dar água, para poder matar a sede daqueles que estão lá fora, clamando ao Senhor. Um dia eu estava lá, perdido, derrotado, e tem muitos lá, tem muitos lá, orando, clamando, tem muitos intercedendo por alguns familiares. Então, quando chegarem vidas aqui, ou vocês que estão escutando, vocês aqui nas redes sociais também que estão ouvindo, então se você, mãe que tem um filho, não desista. Sim. Glória a Deus, aleluia. Você, irmã, não desista do seu irmão. Glória a Deus. Você, sobrinho, não desista do seu tio. Você, filho ou filha, não desista do seu pai. Que Deus é tremendo, Deus é poderoso. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Obrigado. Aleluia. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. É com orgulho. Eu tenho um grande exemplo do meu lado. Não é porque está na frente, é meu pastor e minha pastora, ao qual confiaram em mim, enquanto lá atrás ninguém mais confiava. Me abraçaram, estão me pastoreando, glória, eu estou aqui com o coração moldado assim, ao ponto de estou aqui para aprender, né? E também disposto a ser repreendido se for possível. Não vai ser uma repreensão que eu vou baixar a cabeça e vou pedir para ir embora. Jamais vou fazer isso. E é uma alegria imensa. Eu posso dizer para vocês, a princesa do meu pastor não imagina a alegria, o bem que ela faz para mim. A filhinha dele, a princesa Isadora, tem apenas 10 anos. Ainda mais para mim, que não tive isso com a minha. Eu fiquei na ignorância com os olhos vendados durante 22 anos. Então toda vez que eu tinha um sorriso dela, a gente joga futebol, a gente faz um beijinho, a gente... A alegria é imensa, é imensa. E eu louvo a Deus também pela vida da pastora Regina, o pastor Samuel, ao qual estavam presentes quando o pastor Jackson foi lá me buscar. Eu creio que quando eu entrei no carro, o aroma não estava muito agradável, porque eu era um fumante, acabei fumando 2, 3 cigarros ali antes de entrar no carro, mas igual não foi pelo fedor de cigarro que me ignoraram, me trataram com amor, com carinho, né? E hoje são bênçãos de Deus em minha vida. Pastor Samuel, pastora Regina, gratidão, pastor Jacques, pastora Flávia, dona Rita, que vocês adoram, o irmão Zé, glória a Deus, todos moram no meu coração. E eu louvo a Deus, sou muito grato por fazer parte desse projeto, fazer parte desse ministério. E creio que Deus tem grandes coisas para fazer nesse lugar. Em cada vida que chegar aqui, eu vou poder, através do meu testemunho, através da minha experiência de vida, que eu já passei, vão chegar muitos aqui feridos, quebrados, e eu vou poder dizer para eles que é possível. E é possível. Eu disse, eu não posso, não consigo, não vai. Vai, comigo deu. Porque faz tantos anos que eu uso. Eu fui escravo durante 20 anos. Durante 20 anos tirei o sono da minha mãe. Então não é porque a sua mãe vai ter orgulho, se tem filho afastado. Enfim, como eu já disse aqui, né? E como eu disse, eu não sou um pregador, né? Eu dei uma resumida. Então, para encerrar, sobre o que eu falei de pensamentos, né? Pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam ações, e ações se tornam hábitos, e os hábitos se tornam o nosso destino. Então, que os meus pensamentos sejam voltados para Deus, que as minhas palavras sejam positivas, que as minhas ações sejam justas, que os meus hábitos sejam saudáveis e que o meu destino seja o que a palavra de Deus tem para mim. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade.
Meus irmãos, ele disse que nem é um pregador, imagine se fosse, né? Então, eu louvo a Deus pela vida do Cláudio, né? Pelo coração que ele tem colocado nessa obra. Eu sempre digo para todo mundo, né? A obra de Deus ela é muito coletiva, ela não é de uma única pessoa, né? Então, Deus se movimenta usando pessoas. Então, Deus levantou o Cláudio. Ele não contou uma parte que ele batizou a filha dele. Ele ganhou a filha dele para Jesus. Então, viu? Então a promessa e a palavra que a irmã dele liberou há 12 anos atrás se cumpriu através da vida da filha dele. Então Deus ele é fiel para cumprir. E então tantas coisas, o Cláudio não era para estar aqui hoje. O Cláudio foi levado, veio para cá para ajudar um irmão que veio para cá para ajudar a obra. E eles passaram um período de 15 dias numa casa de recuperação, e lá Deus disse que ia me mostrar realmente quem era o homem que ia ficar na chácara. Então o irmão veio, ele e o Cláudio voltaram, e quando o irmão voltou, já voltou para casa. Então, e o Cláudio permaneceu. Então, a gente está aqui diariamente, a gente caminha junto, né? Ele é padrinho, né, do Emanuel, que vai vir aí, está chegando, né? Então, realmente, eu não acredito numa igreja que não é família, né? E eu digo para ele tem 42, né? Vai completar 42 e nós vamos caminhar até os 80. Eu tenho 34 e nós vamos caminhar muito longe. Ele sabe, nós temos sonhos com criança, nós temos um terreno lá em Natal, nós vamos fazer a obra de Deus. Se Deus tirou, eu digo para ele, um morador de rua disse que ele era pastor, gente. Como que eu não vou dizer que esse cara é pastor? Deus usa. Ele todo bonitinho para a igreja, o cara da rua disse, ô pastor, ele assim, eu não sou pastor. Então, ele tem algo muito especial da parte de Deus na vida dele. Ele tem uma unção, ele está se descobrindo em Deus. Ele fez uma mensagem melhor que a minha. Eu, para escrever uma mensagem, é um trabalho, o cara está com tudo pronto, no marca-texto, com referência, e nunca passou por uma escola de teologia, né? Ele sempre teve esse coração humilde, ele sempre foi muito sincero comigo, com o pastor Samuel, com a pastora Regina, e Deus tem honrado ele, Deus vai honrar ele, né? Não só aqui, mas também lá na família dele. Então é algo que Deus tem sobre a vida dele. Então vocês estão vendo algo que é possível, algo que Deus ainda continua mudando e fazendo. Então basta, eu digo para ele, não tem um lugar melhor se não for na presença de Deus. Tudo que nós fizemos nesse lugar é embaixo da presença e da vontade de Deus. É poucas pessoas, mas Deus não está preocupado com quantas pessoas. Deus está preocupado com os nossos corações. Então o Emanuel está aqui caminhando com a gente, já vai fazer quase 20 dias. Ele está aqui conosco, e esse mês nós vamos começar a acolher. Nós temos mais 4 vagas ainda, então nós vamos para cima. Nós tivemos uma palavra de Deus que é o quê? Nós vamos trabalhar 6 meses e vamos botar um mês sabático, que é um mês de descanso, depois mais 6 meses e mais um mês sabático. Então nós vamos trabalhar embaixo daquilo que Deus falou, e Deus vai honrar. Nós vamos voltar com as nossas vigílias nesse lugar. Vai ser um tempo bem precioso, com os cultos, né? E algo que nós vamos voltar. Eu digo para a gente, igreja, né? Que pessoas que vierem aqui, nós vamos ter um tempo de intercessão online, toda sexta-feira. Eu vou abrir uma sala do Google Meet aqui, e nós vamos estar ali orando por 1 hora. Quem quiser participar, quiser estar conosco. Eu não posso estar no vídeo. Não precisa, basta você estar ali junto em intercessão. Porque o que sustenta a vida do Cláudio, o que sustenta a minha vida, o que sustenta esse ministério, é a intercessão. É a oração de vocês, é a oração dos irmãos. Eu queria também chamar aqui o Ederson. O Ederson, vem aqui, Ederson. O Ederson está aqui, gente, mas o Ederson também foi um cara que viveu na adicção. Um cara que passou um tempo com a gente. Nós cuidamos dele, eu batizei ele nas águas, né, lá no Estreito. Internamos uma vez, ele fugiu. Aí Deus pegou e laçou de novo. Ele passou mais de 20 meses em internação. E hoje está aqui, também é levita de Deus. Ele ficou impactado pela voz do irmão e da forma. Eu falei, cola no irmão, velho. Toma a unção que esse cara carrega. Ele não sabia tocar violão, ele aprendeu na clínica, ele aprendeu tudo lá. E quando o irmão está com algumas dificuldades lá com a família, com o filho, ele não conseguiu me confirmar, mas Deus mandou o irmão, mandou essa bênção, né, para estar junto conosco aqui.
E ele disse, pastor, eu estou indo, mas já estou indo à tarde. Ele gosta tanto de estar conosco, que ele já chegou hoje à tarde. Ele já veio para cá, era 4 horas da tarde. Ele já estava aqui com os irmãos. Então o Ederson também faz parte dessa obra. Às vezes está aqui, ele também no início estava aqui com a gente. Mas eu glorifico a Deus. Porque tem aqui, ó, esse irmão, o irmão Cláudio, o missionário Cláudio, o irmão Ederson. Se Deus fez na vida dele, essas vidas que vão chegar, até com o Emanuel que está aqui, é possível. É possível que crer. Basta crer. O Cláudio deu várias chaves. Presença de Deus, dependência de Deus, se esvaziar de si mesmo, pensamentos, tudo isso nós precisamos botar em prática, ainda que nós estejamos lá, mas cuidar com quem a gente anda, o que a gente fala, o que a gente pensa, da forma que a gente reage. Eu posso ser e sou luz onde eu estou. Então foi um tempo bem precioso. Ele pregou aqui 40 minutos. Sim, ele é um pregador. Deus vai falar com ele. Eu acho que Deus fale mais com ele, porque ele tem grandes mensagens, né? Mensagens diretamente do trono de Deus, e que vai mudar vidas, e vai impactar corações. Eu estou saindo daqui cheio. Estou saindo daqui cheio da presença de Deus, cheio de coisas que eu preciso mudar, que eu olho para mim e eu digo, cara, eu preciso mudar aqui, eu preciso entregar ali, eu preciso. Então eu louvo a Deus, Cláudio, pela tua vida, pelo teu coração. Conta sempre com esse lugar, com tudo aquilo que Deus tem feito. Esses filhos também, ele está lá trabalhando, mas a gente está sempre junto nas lutas, na dificuldade, porque isso é uma família. Não tem tempo ruim quando cai de moto, quando a moto cai por ele. É assim, irmão, não tem hora. Se tu me ligar de madrugada, eu estou pronto. Olha, pastor, bora, tem que ir lá, vamos resolver. Eu acredito nessa família de Deus, nesse princípio do reino, assim como os apóstolos viviam, assim como ainda que nós estejamos em 2023, mas eu acredito nessa igreja, que é linda, igual 1 João fala. Se Cristo deu a vida por nós, nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Porque nós não estamos estabelecendo algo meu, é algo do reino, princípio do reino, honra, gratidão. Então, que Deus seja glorificado através da vida de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Nós vamos orar para a gente. Você fica de pé. Queria chamar o irmão para. E fugiu o nome, eu sou muito de nome. Luan. Eu já chamei de Juan, eu já pensei em Lucas, já pensei agora Luan. É Juan, né? Lua. Amém. Lua. A voz dos céus. Essa voz aí, hoje, Deus tomou esse lugar através dessa adoração. Uma adoração genuína. Eu acho que eu tenho algo meio profético assim, né? Eu digo, olho para os irmãos, a gente consegue ver. E eu digo para o Cláudio, cara, não vai, uma hora Deus pega, né? E o Luan é um presente de Deus. Eu fiquei feliz pelo pastor Nicolas, que disse, pastor Jarros, eu não vou, mas estou mandando um cara cheio da unção. E terça-feira que vem, eu vou estar lá. E agora ele estava me contando que eles já estão revezando lá, um fica, outro vem. Então Deus vai te honrar, né? Essa obra é dele, nós fizemos para ele e com ele, porque sem ele nada podemos fazer. Então que Deus te honre, aonde tu estiver, por onde tu passar. Tu é um jovem que vai alcançar as nações, eu tenho certeza disso. E tu está no celeiro, tu está no lugar onde Deus está te moldando, trabalhando. Eu fiquei muito feliz quando o Nicolas já disse para mim, pastor, Deus me deu o país que eu vou. Nós tínhamos conversado no retiro, Deus deu uma direção profética. E ele disse, pastor, Deus mostrou para mim e para minha esposa. Eu estava dirigindo, eu não consegui mais dirigir. Eu estava na BR, eu falei, cara, não manda essas coisas. Então assim, a gente pôde participar e ver o coração deles naquele tempo lá no retiro, pela entrega. E os jovens têm me ligado, mandado mensagem. Eu disse para ele e para o Nicolas, disse, não deixe essa chama apagar. Não deixe esse jovem se perder. Seja referência. Seja um menino, um homem de Deus, que vai gastar tempo com pessoas. Ainda que custe o nosso tempo, mas é para Ele que nós estamos investindo. E Deus vai te honrar. Deus vai te levar a lugares altos. Eu consigo ver isso no Espírito. Eu digo que tudo aquilo que passa na minha mão, tudo que passa assim na mão do pastor, passa da minha vida, da minha casa, da minha família, não é por acaso.
não é uma casa da natureza, é uma casa de Deus. Então, se Deus te trouxe nesse lugar é um lugar de refúgio, é o esconderijo do Altíssimo, aonde ninguém vê, aonde não tem aplauso, não tem plateia, mas Ele está nesse lugar. Então continue. Eu sei que Deus vai te dar mais canções. Escreva as canções. Escreva. Olha, Senhor, eu quero poder gravar essas canções. E se Deus me agraciar, eu quero poder te honrar que grave essas canções. Isso Deus colocou no meu coração. Deus vai te honrar com essas canções. Através dessas canções, Deus vai libertar. Deus vai curar. Então, o Salmo 150 não foi por acaso. Tudo que tem fôlego louva ao Senhor. Que Deus seja louvado pela tua vida. Vamos adorar o Senhor com a última canção. E que a gente vai orar em nome de Jesus. Santo é teu nome, Deus. Pai, em nome de Jesus. Diante da palavra do teu Filho nessa noite, Pai. Uma palavra que nos reposicionou no Senhor. Aonde a gente viu algo impossível se tornar possível. Aonde homens não acreditaram mais, família, pessoas. Mas um dia, embaixo de uma marquise, de um viaduto, o Senhor enviou anjos para declarar e profetizar e dar vida sobre a vida do teu filho, Pai. E hoje ele está aqui, alinhado no centro da tua vontade. E nós queremos nessa noite se alinharmos contigo, Pai. Alinharmos o nosso coração, alinhar os nossos pensamentos, alinhar os nossos planos, alinhar os nossos anseios. Pai, que nessa noite seja uma noite de visitação nas casas dos teus filhos. Que seja uma noite de voz do Espírito ministrando nos corações, diante desse testemunho, porque a tua palavra diz que os testemunhos ainda impactarão as vidas, assim como nós fomos impactados, nós possamos impactar as outras vidas com os nossos testemunhos. Pai, em nome de Jesus, dá força para quem está cansado, dá força para quem está aflito. Pai, dá o vigor daquele que está sem vigor. Em nome de Jesus, Pai, que esse testemunho ele possa ficar entranhado nos nossos corações e nós possamos ver que o teu filho, assim como ele falou e colocou a dependência totalmente no Senhor, nós queremos fazer o mesmo. Em nome de Jesus, Pai, nós dependemos do Senhor. Nós reconhecemos que somos pequenos e falhos e dependemos da tua misericórdia. Pai, cura nessa noite. Muda de dentro para fora e nos dá, Senhor, perseverança em ti, e depender da tua bondade, e depender das tuas palavras. Que nós possamos ter pensamentos corretos, ó Pai. Que nós possamos ter palavras corretas. Que nós tenhamos, Senhor, hábitos saudáveis, Pai, para que a gente possa caminhar conforme a tua vontade. Que o nosso coração esteja voltado para ti, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Seja cheio da presença de Deus. Seja revigorado na presença de Deus. Porque Sim, que você possa nessa noite ter sonhos, para ele são todas. Sim, que no dia de amanhã você se levante revigorado pela presença do Espírito. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Abra sua boca e declare isso.
a Ele a